O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Catedral, também a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação e que depois assistirão esta reflexão, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre a primeira leitura que nós ouvimos, tirada dos Atos dos Apóstolos. Nesse tempo pascal, nós estamos na segunda semana do tempo da Páscoa, estamos ouvindo a leitura dos Atos dos Apóstolos. Ouvimos o Evangelho de João, que ainda é a continuação da conversa de Jesus com Nicodemos, e ao mesmo tempo ouvimos a leitura dos Atos dos Apóstolos. A igreja fundada sobre a fé na ressurreição de Jesus. A igreja foi fundada sobre esta grande alegria, essa profissão de fé de que Jesus Cristo está vivo. São Paulo fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Toda ela depende deste anúncio de que Jesus está vivo. E São Pedro, nós estamos ouvindo os Atos dos Apóstolos, São Pedro vem falando isso insistentemente com os fariseus, os mestres da lei, e tem ensinado isso insistentemente nas sinagogas, no templo de Jerusalém. Nós ouvimos há uns dias atrás o relato de quando Pedro e João foram ao templo, e na entrada do templo eles curaram um homem paralítico. O homem pediu uma esmola, Pedro disse: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E por causa desta cura, os fariseus começaram então a perseguir os apóstolos. Eles prenderam Pedro e João, proibiram eles de falar em nome de Jesus e mandaram eles embora. Eles continuaram pregando no templo. Prenderam mais uma vez. O anjo do Senhor durante a noite passou pela prisão, abriu as portas da prisão e libertou os dois. Eles continuaram pregando no templo. Aí prenderam mais uma vez, que é o texto de hoje. Pela terceira vez eles foram presos, porque estavam no templo pregando o nome de Jesus. E aí os fariseus já começaram então bravos, né? Nós tínhamos proibido expressamente vocês de falar o nome de Jesus. Nós tínhamos proibido vocês de anunciar este nome. Vejam, o nome de Jesus tem um poder incrível. Ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra. Porque nenhum nome foi dado pelo qual nós encontramos salvação. Então os fariseus, eles estavam proibindo de pregar a salvação, de pregar o reino de Deus. Nós proibimos expressamente vocês de anunciarem esta pessoa, esse modo de viver, de anunciar essa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. E Pedro dá pela segunda vez a mesma resposta para os fariseus. E aqui é onde nós deveríamos
nós católicos deveríamos ter como base para a nossa fé. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Pedro diz para eles: olha, vocês estão nos proibindo de anunciar o nome de Jesus, mas Jesus mandou que nós anunciássemos. Então, como que Pedro dissesse para ele: sinto muito, meu amigo, mas a sua fala diante da de Jesus não tem valor nenhum para mim. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. E para que Pedro obedeça a Deus, ele paga um preço. Para que Pedro seja obediente a Deus, ele faz essa escolha, e essa escolha traz consequências. No início da igreja, nenhum cristão entrava para esta vida, para este modo de viver, sem saber que as consequências poderiam acontecer. Boa parte dos cristãos no início da igreja sabiam que pertencer à fé católica custaria a sua própria vida. E ainda assim era a maior alegria da vida deles. Pedro também vai pagar esse mesmo preço. E é bonito, porque aquele mesmo que na sua fragilidade um dia negou Cristo com medo de ir para a cruz com ele, é justamente o modo que Pedro dá a vida por causa de Jesus. Pedro também é crucificado. E quando vão crucificar Pedro, ele diz: vire a cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Muitos homens querem calar a voz daqueles que falam em nome de Jesus. Muitos homens querem calar a voz daqueles que anunciam esse modo de viver, que é a nossa fé, que é a nossa santa religião. Muitos homens querem calar, mas nós precisamos continuar dizendo como Pedro disse lá 2000 anos atrás, e a história sempre vai se repetir: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Quem diz como a igreja deve ser é Jesus Cristo, nenhum outro. Através do seu magistério, através da sua igreja, que começa lá no Papa e depois vem aos bispos. É Ele quem manda na igreja, e nós obedecemos a Ele em primeiro lugar. Nós não podemos permitir que o mundo tire a nossa fé. Nós não podemos permitir que o mundo diga para nós, como os fariseus estavam dizendo para os apóstolos: não falem o nome de Jesus. Nós sabemos muito bem o que o nome de Jesus, a pregação do Evangelho pode fazer a esse mundo. Nós sabemos o bem que pode fazer as pessoas conhecerem Jesus, experimentarem Jesus. Mas eu digo para vocês, infelizmente, o inimigo também sabe o bem que faz para a humanidade conhecer Jesus. Por isso ele quer fazer de tudo para impedir que anunciemos o nome de Jesus. Nós sabemos o bem que faz para nós quando nós rezamos, mas o inimigo também sabe o quão perigoso é uma alma que reza. Por isso ele quer impedir que nós rezemos. Ele quer impedir que tenhamos acesso aos sacramentos. Ele quer impedir que nos alimentemos da Eucaristia. E digo mais, muitas vezes uma falsa ilusão de uma fé vivida no individualismo. Não, na sua casa, feche seus olhos e reze, Jesus está lá. Está, mas não como está no sacrário, não como está no altar. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos dos sacramentos. Não, feche os seus olhinhos e pede perdão para Deus, Ele vai te perdoar. Vai, mas não como no sacramento da confissão. Não do mesmo jeito que quando um sacerdote absolve os seus pecados. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos nos calar. Na igreja quem manda é Jesus. A palavra que tem primeiro lugar na igreja é a dele. O resto a gente vê o que consegue fazer. Que nós sejamos corajosos como esses apóstolos, que se preciso for, daremos a nossa vida para que Jesus
continue sendo anunciado, pregado, para que o mundo saiba que Ele está vivo, ressuscitado e glorioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.